Irmãos queridos e irmãs queridas, é um privilégio, uma honra, uma grande alegria estar com vocês hoje. Eu tenho plena convicção de que Deus está aqui. E é porque Ele está aqui que também nós estamos aqui. E esse Deus que está presente é o Deus que fala, e a sua voz é poderosa. E Ele fala através da sua palavra. E é por isso que eu convido você para abrir a Escritura comigo. No Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 21. João, capítulo 21, nós vamos ler os versos 1 a 19. João 21, de 1 a 19. Está escrito: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar a esta passagem já na parte conclusiva da minha mensagem. Meu propósito nesta noite é trazer à memória esclarecida de vocês a história deste homem,
a história de Pedro. Quem foi este homem? Este homem que nasceu em Betsaida, que era filho de João, irmão de André, casado, empresário de pesca, que agora residia em Cafarnaum. Quem é este homem? Este homem que tornou-se um discípulo, mais tarde um apóstolo, e o líder deles, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Quem é este homem? Este homem que pregava com poder e os corações se derretiam. Este homem que orava pelos enfermos e eles eram curados. Este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios. Quem é este homem? Eu quero dizer para vocês que este homem está aqui nesta noite. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Nós temos o DNA deste homem. Nós somos Pedro. Este homem inconstante, esse homem de altos e baixos, este homem de avanços e recuos, este homem capaz da mais profunda coragem no momento, para cair na mais vergonhosa covardia em seguida, esse homem capaz de jurar fidelidade absoluta a Cristo no momento, para negá-lo em seguida de forma tão covarde, esse homem capaz de uma fé robusta, a ponto de andar sobre as águas, para em seguida olhar para a circunstância e naufragar nas águas revoltas da incredulidade. Quem é este homem? Este homem é aquele que eu gostaria de apresentar a vocês nesta noite, com a certeza de que o que Jesus fez na vida dele, pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Um dos primeiros episódios que acontece com Pedro, está registrado em Lucas capítulo 5, diz a Bíblia que Jesus estava às margens do mar da Galileia, e as multidões procuravam ouvi-lo, e Jesus estava ali, naquele lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralada pelas montanhas de Golã, do lado oriental, das montanhas da Galileia, do lado ocidental, esse lago que está a 220 metros abaixo do nível do mar. Os pescadores já retornavam da sua lida, numa pescaria inglória, fracassada, já lavavam as redes, sem nada terem apanhado naquela noite, e Jesus olha e vê 2 barcos ancorados, um deles é o de Pedro, e propositadamente Jesus entra no barco de Pedro, e diz para ele: afasta o barco, Pedro, e Jesus transforma esse barco num púlpito, transforma a água no veículo da sua voz, e dali ele ensina aquela grande multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro assim: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar, vai para o fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Embora o relato bíblico é tão lacônico, eu penso que houve uma espécie de diálogo ali de Pedro com Jesus. Eu acho que Pedro deve ter dito assim: Senhor, desse negócio aqui, entendo eu sou um pescador profissional, eu conheço cada metro deste lago, é aqui que eu passei a minha vida, é aqui que eu ganho o meu pão, o Senhor sabe que é de noite que se pesca, e nós já trabalhamos e pescamos a noite inteira, não apanhamos nada. Senhor, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente abre-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, quase vão a pique, e quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma noite, ou melhor, de um dia de sorte, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, vai na direção de Jesus, se prostra aos seus pés e diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença,
afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador. Aí Jesus olha para ele e diz: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Naquele momento Pedro é pescado pela rede da graça de Deus e se transforma num seguidor de Jesus, num discípulo de Jesus, mais tarde num apóstolo de Jesus. Ele vê Jesus ensinando as multidões, ele vê Jesus curando os cegos, levantando os paralíticos, purificando os leprosos, dando voz aos mudos, dando audição aos surdos, ressuscitando os mortos. Agora Jesus está caminhando lá para o extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, lá onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos, perguntando assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que é que o povo está comentando a meu respeito? E os discípulos disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Senhor, o povo está rendido à mais completa confusão a teu respeito, o povo não sabe nada a teu respeito. Parece-nos que é ainda assim, hoje. Aí Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era falante, que era um líder, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, entra na frente do grupo e responde por ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem de apurado discernimento, você tem clareza cristalina e cirúrgica na sua profissão de fé. Mas Jesus não disse isso para ele, não. Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você tem um discernimento mais aguçado do que os demais. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você, porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. Aí Jesus se dirige a ele assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida no universo religioso que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a igreja está edificada sobre a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que essa profissão de fé é o fundamento da igreja. Mas a terceira interpretação, penso eu, que deve ser subscrita pela maioria de nós, se não por todos nós, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. No texto grego, há um trocadilho que nós não conseguimos alcançar na língua portuguesa. A palavra Pedro é Petros, e Petros é literalmente fragmento de pedra. A palavra pedra aí é Petra, e Petra é rocha inabalável. Metáfora essa que jamais foi usada para descrever homens, apenas Deus. Então o que Jesus Cristo disse foi o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Isso ainda fica também claro pelo pronome demonstrativo. Qualquer pessoa que tem uma noção mínima da língua portuguesa, do inglês ou do grego, sabe a diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui. Eu digo esta Bíblia,
Mas se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto um pouco, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito assim: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele diz assim: eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus nos afirma 4 verdades aqui. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O próprio Pedro, pregando em Jerusalém, diz que Jesus é a pedra de esquina, não ele, Jesus. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja, diz Jesus. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. A igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Não é você quem edifica a igreja, não sou eu quem edifica a igreja, não somos nós quem edificamos a igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Jesus. Precisamos entender isso. O apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Nós cooperamos com ele, mas quem leva a igreja para frente é Jesus. É Jesus. Finalmente, 4º lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem perseguição, não tem pobreza, não tem martírio, não tem nada que se possa fazer contra a igreja para destruí-la, porque ela é a igreja do Deus vivo, e o protetor dela é o seu Salvador, Jesus Cristo, Senhor nosso. Depois que Jesus explica para os discípulos quem ele é, e deixa isso claro, diz Mateus 16, que Jesus passa uma nova fase do seu ensino, agora mostrando para eles que era necessário que ele subisse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos das autoridades, dos sacerdotes, dos escribas, para ser morto, para ressuscitar no 3º dia. Quando Jesus termina de dizer isso, o próprio Pedro, que afirmara que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte. Vem cá, Jesus, vem cá um pouquinho. Senhor, não tem condição. Passa a repreender Jesus. Tem compaixão de ti. Isso não pode acontecer. O senhor está com a cabeça meio perturbada, meio adoecida. Para de pensar nesse negócio de morte. Larga a mão dessa ideia de morte. Pensa melhor, pensa em vida. Fuja desse caminho de morte. E diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pensem comigo, se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, a igreja estaria edificada sobre a areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Primeiro, Jesus não disse que Pedro é Satanás, ele não disse isso. Segundo, Jesus não disse que Pedro estava endemoniado, que Pedro estava possesso, Jesus não disse isso. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar, Jesus não mandou Pedro arredar, Jesus mandou Satanás arredar. Aquele mesmo Satanás que fora vencido lá no deserto, está de volta agora, tentando instrumentalizar Pedro para afastar Jesus do caminho da cruz. Se não discernirmos isso, a gente vai dizer assim: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é Satanás. Pedro fica, Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, em Pedro Jesus vai continuar investindo. Jesus não desiste de nós, mesmo quando nós fracassamos. Diz a Bíblia que 6 dias depois, Jesus sobe a um alto monte para orar, e leva consigo Pedro, Tiago e João. A tradição diz que esse monte é o monte Tabor, alguns pensam que é o monte Hermon, não importa para nós que monte é, porque nós não adoramos geografia sagrada, nós entendemos que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade.
Mas Jesus sobe o monte para orar e ora, e os discípulos dormem, porque o que dá prazer para Jesus, dá cansaço neles. Mas nesse monte aconteceram 4 milagres. Primeiro milagre é que Jesus foi transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilhava como o sol, as vestes de Jesus brilhavam como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir. Quando Pedro escuta essas coisas e vê essas coisas, ele chega para Jesus e diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas? Uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra de Elias. E eu pensava que ele estava no controle. Diz a Bíblia que ele nem sabia o que estava falando. E não sabia o que estava falando porque estava falando uma bobagem. Ele estava vendo milagres, mas ele estava desprovido de discernimento. Primeiramente, Pedro não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Naquele momento Pedro comparava e equiparava Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Mas Pedro não está discernindo uma segunda coisa: a centralidade da missão de Jesus. Eu pergunto para vocês, qual foi a agenda da reunião de Moisés e Elias com Jesus naquele monte? Qual foi a agenda? Lucas 9,31 nos diz que eles conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, êxodo. E o que foi o êxodo? A libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Em outras palavras, o que Moisés e Elias conversavam com Jesus é que a sua ida para Jerusalém para morrer na cruz seria o nosso êxodo. Foi na cruz que Jesus quebrou as nossas cadeias, foi na cruz que Jesus arrebentou os portões de ferro que nos mantinham prisioneiros, foi na cruz que Jesus declarou-nos verdadeiramente livres. Mas diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte, ele cura o menino endemoniado, devolve-o ao seu pai. E diz Lucas 9,43 que todos ficaram maravilhados ante esse milagre. Todos quem? A multidão e os discípulos inclusive. Só que Jesus vê nessa admiração uma perigosa sedução. Que sedução? A mesma sedução de João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes. O povo quis fazer de Jesus um Messias político, um rei político, apenas para resolver os seus problemas do aqui e do agora. Quando Jesus percebe que essa tendência novamente volta ao coração dos discípulos, diz Lucas 9,44 que Jesus diz assim para eles: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer para eles? Não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem em vocês que eu vou ficar entre vocês como um operador de milagres, não pensem em vocês que eu vim ao mundo apenas para resolver os seus problemas imediatos, terrenos e temporais. Eu vim para o mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir de vocês, é lá na cruz que eu vou trazer o êxodo para vocês, é lá na cruz que eu vou tornar vocês verdadeiramente livres. Mas diz Lucas 9,45 que os discípulos não entenderam isto, vendo milagres, mas não sabendo quem é Jesus, não sabendo o que Jesus veio fazer. A partir de Lucas 9,51 diz que Jesus está caminhando agora para Jerusalém, deliberadamente, a ponto de as pessoas lerem isso no rosto dele, até que ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai descendo o Monte das Oliveiras, e as multidões vão cantando: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele desce o Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron, começa a subir as encostas do Monte Moriá. Lá está a entrada da cidade, lá está o templo majestoso, magnífico. E quando Jesus está entrando, diz Lucas, que Jesus começa a chorar. O povo canta, Jesus chora. E o termo grego é chorando convulsivamente. Por que Jesus chora? Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação.
Porque Jesus vê profeticamente a cidade sendo massacrada pelos romanos, o templo sendo arrasado e os judeus sendo dispersos para a mais longa dispersão de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Quando Jesus entra mais tarde, ele diz para Pedro e para João: preparem-me um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E Pedro e João preparam o cenáculo. Jesus estava mergulhado na sombra da cruz. Diz a Bíblia que quando eles estavam assentados à mesa, no cenáculo, sabe qual foi a conversa que girou entre eles? Foi esta: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem mais destaque no reino? Quem de nós tem maior projeção no reino? Na contramão do sentimento de Jesus. Quando Jesus nota o espírito deles, Jesus se levanta da mesa e confronta-os, não com palavras, mas com atitudes, porque se cinge com a toalha. Ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, até que chegou na presença do Pedro. Eu acho que o Pedro arregalou os olhos e perguntou para Jesus assim: tu me lavarás os pés a mim? Aí Jesus olhou para ele e disse: o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro radicalizou: não, nunca me lavarás os pés. Não, Senhor, a mim não. Eu não permitirei que tu te humilhes a esse ponto. Eu não permitirei que tu te tornes um escravo. Não, os meus pés tu nunca vais lavar. Aí Jesus olhou para ele e disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro, que era 880, disse: então, Senhor, o Senhor lava os pés, o Senhor lava as mãos, o Senhor lava a minha cabeça, o Senhor pode me dar um banho completo. Aí Jesus disse: não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Você já está limpo. Só falta lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Ô Pedro, você já passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E esse lavar só acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que já foram lavados no lavar regenerador do Espírito Santo precisam continuamente serem purificados pelo processo da santificação. A partir dali Jesus fala para eles do céu, da casa do Pai, da segunda vinda, do derramamento do Espírito. Jesus ora por eles, Jesus institui a ceia, Jesus canta um hino e Jesus desce do monte Sião, do cenáculo. Enquanto Jesus está descendo, ele se dirige assim para os seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se aproxima bem de Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta e disse: ah, Senhor, eu acho que o Senhor não me conhece muito bem. Eu sei o que está acontecendo, eu sei que o clima está pesado, eu sei que nos bastidores aí tem muita coisa acontecendo de conspiração. Eu acho até que quando a coisa pegar mesmo, os outros não vão aguentar. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: eu sou um cara batuta, a corda não rói do meu lado não. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor: antes que todos te deixem, eu jamais. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Por ti eu darei minha própria vida. Aí Jesus olhou para ele e disse: Simão, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedro se calou. Caminharam para o Getsemane, atravessaram o vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras. Lá tinha um jardim que Jesus costumava orar, prensa de azeite. E diz a Bíblia que Jesus, ao chegar, deixa 8 dos seus discípulos para trás, porque Judas não está mais. Pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus ficou sozinho com os 3, ele abre o coração para eles, dizendo assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança sozinho para o interior do jardim.
prostra com o rosto no chão, o Rei da Glória, o Criador do universo. E diz Hebreus 5,7, que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. E Jesus então ora e chora, ora e chora, ora e chora e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice era esse? Será que era a certeza que seus discípulos o abandonariam naquela noite? Será que era a certeza que ele seria preso de forma humilhante naquela noite, porque chegara a hora das trevas? Será que era a certeza que naquela noite ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio judaico? Será que era a certeza de que ele seria levado ao pretório romano, sendo acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? Será que era a convicção de que Pilatos, contra a sua consciência, o condenaria à morte e morte de cruz? Será que era a certeza de que ele caminharia pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida e sangue sedenta? Será que era a convicção de que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, 6 horas num espetáculo de horror, com cãibras, com sede e com dores atrozes? E a resposta é 1000 vezes não. Aquele cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Aquele cálice era o santo juízo de Deus contra o nosso pecado. Aquele cálice era a consciência de que, sendo ele o amado do Pai, gritaria da cruz desamparado: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele cálice era a certeza de que Deus lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós, e que ele seria traspassado pelas nossas iniquidades, e que agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta dos seus joelhos, vai para os discípulos, eles estão dormindo. Aí Jesus não acorda os 3, não, só acorda Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus volta a segunda vez, prostra com o rosto no chão, ora e chora, ora e chora, ora e chora, repete as mesmas palavras. Vem um anjo do céu e o consola. E se volta para os discípulos, estão dormindo. Aí Jesus volta a terceira vez. Agora a angústia é maior. Agora ele não molha o chão apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. E eu quero chamar a atenção dos meus irmãos nessa noite para esse fato. A angústia de Jesus acontece no Getsemane. É aqui que ele trava a grande batalha. É aqui que ele entra nessa luta de sangrento suor para nos salvar. É aqui que o inferno reúne toda a sua corja e joga em cima de Jesus todo o bafo de Satanás. Se vocês perceberem, a partir desse momento não tem mais angústia em Jesus. Quando as pessoas chegaram para prendê-lo, armados até os dentes, é Jesus quem se apresenta perguntando: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui, Jesus é levado ao sinédrio judaico, e ele é cuspido, e ele é esbordoado, ele está firme como uma rocha. A partir daqui ele é levado ao pretório romano, e ele é condenado à morte e cruz, mas caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. A partir daqui ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram, e ele pergunta: mas por que vocês estão chorando por mim? Chorem por vocês e pelos seus filhos. A partir daqui ele é pregado naquela cruz, e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus. Quando ele se levanta dos seus joelhos e vai para os discípulos, eles ainda estão dormindo. Aí Jesus dá uma balançada neles: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Aí Pedro acordou atabalhoado, sacou a espada, decepou a orelha do mal, que Jesus: guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, e Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos.
Naquela noite Jesus foi preso, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque foi vitimado pela orquestração do sinédrio. Ele foi preso porque, diz Lucas, chegara a hora das trevas, e para aquela hora Jesus tinha vindo ao mundo. Os discípulos se dispersaram, inclusive Pedro, foi seguindo de longe, covardemente. Está perto de João, que é aparentado do sumo sacerdote, consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, tinha um braseiro, a noite fria, Pedro se postou bem próximo do braseiro para se aquecer, quando passa uma criada, olha para ele e diz assim: também tu estavas com ele. Aí Mateus 26:70 diz que Pedro disse: não, eu não sei o que dizes, e negou, covardemente. Aí ele sai do pátio, vai para o alpendre, aí passa outra criada e diz para as pessoas assim: aquele lá é discípulo dele. Aí Pedro escutou a conversa, e diz Mateus 26:72 que Pedro agora, ele não só nega não, ele jura: eu juro que eu não conheço esse homem, eu juro que eu não sei o que você está falando. Daqui a pouco chega um grupo de homens, talvez daqueles que prenderam Jesus, olham bem para Pedro e dizem: esse teu modo galileu, esse sotaque nortista seu é inconfundível, você é discípulo dele mesmo. E agora diz Mateus 26:74 que Pedro, que negara e jurara, agora começa a praguejar, começa a falar palavrão, começa a blasfemar: eu não conheço este homem, eu não sei o que dizes. Nessa hora o galo cantou para acordar-lhe a consciência, e Jesus cravou os olhos nele. Diz a Bíblia que Pedro caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais, naquela noite escura. Naquela noite Jesus foi espancado, cuspido no sinédrio, e Pedro não estava lá. Na sexta de manhã o sinédrio se reuniu para costurar duas acusações pesadas contra Cristo, tentando dar legalidade à reunião ilegal da noite anterior. Pedro não estava lá. Sexta de manhã Jesus levado ao pretório romano, e Pilatos o condena à morte, morte e cruz, e Pedro não estava lá. Jesus sai carregando aquela cruz, e o outro Simão tem que ajudar Jesus, porque Pedro não estava lá. Às 9 horas da manhã Jesus é pregado na cruz, e Pedro não estava lá. 6 horas de dor, de cãibras, de sede, e Pedro não estava lá. Às 3 horas da tarde Jesus rende o seu espírito ao Pai e morre, e Pedro não está lá, nem para lhe dar um sepultamento digno. Foi preciso que os 2 membros do sinédrio fizessem isso. Jesus foi sepultado e Pedro não estava lá. O silêncio do sábado, Pedro está trancado, com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres que vão ao sepulcro. Quando elas chegam, uma surpresa: a pedra foi rolada, o túmulo está aberto, o túmulo está vazio, e assentado em cima da pedra tem um anjo que pergunta para elas assim: mas o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Por que o nome de Pedro? Ele não era discípulo? Por que a distinção? É porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra. Não é nada disso, é pó, literalmente pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desiste de Jesus, mas Jesus não desiste de Pedro. Apesar do nosso fracasso, apesar da nossa queda, apesar dos nossos deslizes, apesar da nossa covardia, apesar dos nossos recuos, Jesus não desiste de você. Eu fico imaginando, pastores, como é que foi essa viagem de Pedro de Jerusalém para Galileia? Mais de 100 quilômetros a pé.
Eu acho que cada passada era uma martelada na consciência, era uma fisgada na alma. Eu acho que Pedro caminhou para lá pensando o seguinte: quando Jesus me encontrar, ele vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar todo, ele vai me humilhar demais, ele vai botar o dedo no meu nariz, dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, que eu sou um desertor, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Nota de rodapé aqui, nota de rodapé. Nós devíamos orar mais pelos líderes. Sabem por quê? Não tem líder neutro. Liderança é influência. Um líder é uma bênção ou é uma maldição. Porque Pedro era um líder, ele diz assim: eu vou pescar. Os outros disseram: nós também vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Estou cansado, estressado, preciso de fazer uma higiene mental? Não. O que significa eu vou pescar? Preciso ganhar um dinheiro? Fazer um troco? Não. Quando Pedro diz eu vou pescar, ele está dizendo o seguinte: fim de linha para mim, acabou meu sonho, acabou meu projeto, estou abandonando o ministério, estou voltando para as redes, acabou para mim, o meu projeto de discípulo, de apóstolo, acabou aqui, vou voltar para as redes, vou voltar para o meu passado, fim de linha para mim. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais, trabalhar a noite inteira, não pegar nem um lambari, estão voltando de madrugada, o dia já está quase amanhecendo, as redes limpas, a consciência pesada. Quando eles estão a 100 metros da praia, o dia quase amanhecendo, alguém caminha na praia, eles não sabem quem é, e esse que caminha na praia se dirige a eles lá no barco, a 100 metros assim: covardes! Foi assim? Não. Filhos, para um bando de covardes, para um bando de desertores, para um bando de fracassados. Tem nessa única palavra mais de 1 tonelada de graça. Filhos, mesmo depois do fracasso, mesmo depois da queda, mesmo depois do deslize, mesmo depois da negação, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? É claro que Jesus sabia que não tinha. Jesus não fez essa pergunta para ser informado, porque desconhecia isso. Ele fez essa pergunta para acordar-lhes a consciência. Responderam: não, lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando eles lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes, e aí mesmo assim as redes não se rompem. Eu acho que era emprestado e Jesus não queria que tivesse prejuízo. Aí João, que tinha uma percepção mais aguçada do que Pedro, disse: Pedro é o Senhor, Pedro, ele chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro. Aí mais uma vez o Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, pensando: é agora, ele vai me arrebentar todo, ele vai me quebrar todo, ele vai me humilhar, ele vai dizer que eu sou um fracasso. E quando ele chega, um susto, ele vê na praia um braseiro, pão e peixe. Por que aquele braseiro está ali? Só há 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali numa espécie de reconstituição da cena do crime, para curar a memória do Pedro, para restaurar as reminiscências amargas de Pedro, para dizer para Pedro assim: ô Pedro, eu botei esse braseiro aqui para você entender uma verdade. Na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai me confessar. Na mesma geografia que você foi fracassado e derrotado, eu vou restaurar você. Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui para dizer para você que a minha graça é maior que o seu pecado, Pedro. Depois que Jesus os aqueceu, depois que Jesus os alimentou, aí Jesus se dirige a Pedro assim: Simão, filho de João,
Tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, não estou entendendo. Não basta amar igual, tem que amar mais? Por que amar mais? Porque lá atrás Pedro havia dito assim: ainda que todos te deixem, eu jamais. Sabe o que ele tinha dito lá atrás? Eu te amo mais do que os outros, sou mais crente que os outros, sou mais fiel do que os outros, sou mais espiritual do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, tu mantens ainda a mesma opinião a teu respeito? Tu ainda achas que tu és melhor do que os outros? Tu ainda achas que tu és mais crente do que os outros? Tu ainda achas que tu és mais espiritual do que os outros? Tu ainda achas que tu me amas mesmo mais do que os outros? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez assim: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Aí ficou triste, terceira vez. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Mas o que isso significa? Sabe o que significa? Jesus está dizendo o seguinte: ô Pedro, quero que você entenda uma coisa. Para cada queda sua, Pedro, tem uma dose suficiente da graça para colocar você de pé outra vez, Pedro. Para cada fracasso seu, Pedro, a graça é suficiente para restaurar você, Pedro. Não importa se você negou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a graça é suficiente para botar você de pé outra vez, Pedro. Eu estou aqui para restaurar você, Pedro. Eu estou aqui para colocar você de pé outra vez, Pedro. Eu estou aqui para fazer de você um novo homem, Pedro. Eu estou aqui para fazer com que você recomece uma nova caminhada comigo, Pedro. A minha graça, Pedro, é maior do que o seu pecado. Se isso fosse um jogo, eu narraria esse jogo assim. Quando Pedro negou a primeira vez, você está perdendo de 1-0, Pedro. Quando Pedro negou a segunda vez, está perdendo de 2-0, Pedro. Quando Pedro negou a terceira vez, está perdendo de 3-0, Pedro. Aí Jesus pergunta: tu me amas? Sim, Senhor. 3-1, Pedro. Segunda vez: tu me amas? Sim, Senhor. 3-2, Pedro. Terceira vez: tu me amas? Sim, Senhor. 3-3, Pedro. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração, Pedro. Eu estou mudando o placar da sua vida, Pedro. Eu estou virando a mesa da sua história, Pedro. Eu estou restaurando você, Pedro. Mas há neste texto, irmãos, uma beleza na língua grega que não conseguimos ver plenamente na língua portuguesa, e eu explico. Há várias palavras para amor no grego. 2 delas são usadas nesse texto. 2 verbos, o verbo agapau e o verbo filéu. O verbo agapau, da palavra ágape, é amor sacrificial, amor que dá vida pelo outro, amor que morre pelo outro. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, Jesus usa o verbo agapau e pergunta assim: Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Pedro não responde essa pergunta. Pedro responde essa pergunta usando um outro verbo, o verbo filéu, que significa gostar. O que Pedro respondeu foi mais ou menos o seguinte: Senhor, amor ágape eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu não te amo a ponto de morrer por ti, eu gosto do Senhor. E respondeu assim: Filose, eu gosto do Senhor. É só isso. Aí Jesus pergunta a segunda vez, do mesmo jeito: Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu me amas com amor sacrificial, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro responde do mesmo jeito: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu não tenho coragem de morrer por ti, eu gosto do Senhor, Filose. Por que Pedro ficou triste da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usa na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores, o verbo filéu, de gostar.
Aí Jesus então pergunta para ele assim: Petros, fileis-me, pelo menos tu gostas de mim? Ele ficou triste, não por causa da terceira pergunta, mas por causa da natureza da pergunta. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. O que significa isso? Quando Pedro, confiando em si, disse para Jesus que daria a vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha poder nele mesmo para dar a sua vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Jesus o restaura. A partir daqui Pedro é um novo homem. A partir daqui Pedro é um homem de oração. A partir daqui Pedro vai ser um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui Pedro vai abrir a boca para pregar e os corações vão se derreter. A partir daqui Pedro vai impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. A partir daqui Pedro é um gigante de Deus, que não teme mais cadeia, que não teme mais açoite, que não teme mais a morte. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui e Ele conhece a sua vida, Ele conhece os seus fracassos, Ele conhece as suas quedas, Ele conhece os seus deslizes, Ele conhece os seus arroubos, Ele conhece as suas escaladas de coragem, mas Ele conhece também as suas descidas de medo e de covardia, e Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida. Ele está aqui hoje para colocar você de pé. Ele está aqui hoje para devolver a você os sonhos que você perdeu na caminhada. Ele está aqui hoje para fazer tudo de novo na sua vida. Mas notem comigo que Jesus não restaura apenas a vida de Pedro, Jesus restaura também o ministério de Pedro. O ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez eu esteja falando nesta noite para alguém que já foi gente de linha de frente, gente de vanguarda, gente de liderança, gente que já exerceu o ministério, ou o pastoreio, ou o trabalho na igreja de linha de frente, e que hoje, talvez decepcionado com alguma coisa, machucado por alguma coisa, ou talvez por causa dos seus deslizes e fracassos, desistiu de tudo, e hoje está apenas, quem sabe até mesmo, lá assentado num banco de igreja, sem qualquer compromisso. Pois Jesus está aqui hoje, para restaurar o seu ministério, para colocar de volta na sua mão o cajado de pastor, para devolver a você o seu ministério. Agora notem, eu termino, eu caminho para terminar. Abra sua Bíblia aí no versículo 18. Foi depois disso que Jesus chegou para Pedro e disse assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Ele explica no verso seguinte: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Oh, irmãos, todos nós sabemos o que aconteceu no dia 17 de julho do ano 64. Uma tragédia. A cidade de Roma foi incendiada. Os historiadores dizem que foi o próprio Nero que pôs fogo em Roma. Foram 7 noites, 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho, 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre, começa uma chacina, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram queimados vivos, amarrados em postes para iluminar as noites de Roma. Os crentes eram jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Uma verdadeira chacina. 2 líderes da igreja foram presos. Cessa o registro bíblico, a história nos toma pelas mãos: Paulo e Pedro. Paulo era um cidadão romano,
Se fosse hoje, tinha direito à cela especial. Mesmo condenado à morte, recebe uma morte rápida. Ele foi degolado, a espada tosa a cabeça, não tem mais sofrimento. Mas Pedro era um cidadão comum, e a pena de morte no Império Romano para um cidadão comum era crucificação. Dizem os historiadores que Pedro, já um homem velho, é levado para a execução. E os historiadores dizem que no momento que ele foi executado, crucificado, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Sabe o que me impressiona, irmãos? Foi depois que Jesus explica para Pedro que na velhice ele glorificaria a Deus sendo crucificado, é que Jesus chega para ele e diz: segue-me, segue-me. Não é segue-me para os aplausos do mundo, não é segue-me para as glórias desse século, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para o sucesso, segue-me para a morte, segue-me para o sacrifício, segue-me para o martírio, segue-me para a cruz. Porque nós entendemos que o sofrimento precede a glória, que a cruz precede a coroa, e que o que importa para um crente não é como ele morre, mas como ele ressuscita. Eu termino fazendo uma pergunta inquietante. O que Pedro sentiu no corredor da morte? O que ele sentiu? Você já viu recentemente cenas de pessoas condenadas à morte em alguns países? Na medida em que foi se aproximando o dia da execução, angústia, o desespero da pessoa. Como é que Pedro sentiu? Ele conta para nós o que ele sentiu. Ele escreveu sobre isso. E eu termino pedindo você para ir para a segunda carta de Pedro, por favor. Capítulo 1. Versículos 14 e 15. O que é curioso é que esses dois apóstolos, que morrem em circunstâncias parecidas, demonstram a mesma coisa: segurança. Olha o versículo 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Não foi o que Paulo falou também? O tempo da minha partida é chegado, já estou sendo oferecido por libação. Pedro escreve de outra forma, mas com a mesma mensagem: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a morrer, estou no corredor da morte, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João 21, 18 e 19, morte de cruz. Te cingirão, estenderás as mãos e te cingirão. Mas veja o verso 15: mas de minha parte, estou pensando em me aposentar. Não foi isso que ele disse. Mas de minha parte, estou pensando em fazer um levante contra Nero. Também não foi o que ele disse. Mas de minha parte, estou pensando em fazer uma campanha para dizer que eu sou inocente. Também não foi o que ele disse. Mas de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu vou morrer, mas o meu ministério não vai acabar. Roma vai matar o pregador, mas Roma não pode matar a pregação. O pregador tomba, o pastor morre, mas a palavra de Deus continua viva. O pregador enfrenta martírio, mas a palavra de Deus continua ecoando nos corações. Pensa assim: eu vou morrer, mas o que eu ensinei para vocês, a palavra de Deus vai estar reverberando na mente e no coração de vocês. Bendito seja Deus, porque a nossa fé não está construída em cima de personalidades, a nossa fé está construída sobre aquele que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos.
Bendito seja Deus, que nós não pregamos uma palavra de homens, nós pregamos a palavra do Deus vivo, e passa o céu, e passa a terra, essa palavra não passará, não tem fornalha, não tem martírio, não tem perseguição, não tem força, nem neste mundo, nem no vindouro, nem no inferno, que possa calar a voz da palavra do Deus vivo. Essa palavra é viva, essa palavra é poderosa, essa palavra é eterna, louvado seja o seu nome. Oh, queridos irmãos, num tempo em que o cristianismo está sendo tão desfigurado, que Deus nos ajude a voltar às origens e dar a nossa vida àquele que deu sua vida por nós, porque Ele nos prepara para a vida, para a morte e para a eternidade. Que Ele nos abençoe.